Nós vamos ler o Salmo 128 e meditar nele. O presbítero Bruno carinhosamente já orou por nós, mas eu queria fazer mais uma oração. Ore pela sua vida, ore pela pessoa que está ao seu lado e ore também por mim. Pai querido, nós estamos aqui com temor e tremor diante da tua palavra, na expectativa de que o Senhor fale conosco pela tua graça e bondade, Pai. Que o Senhor desvenda os nossos olhos para as maravilhas da tua lei. Que aquilo que está no teu coração, Pai, venha até o nosso coração, Pai. Que o Senhor nos alimente com o pão vivo dos céus, com o maná celestial, fortalecendo a nossa fé, o nosso espírito e nos abençoando nesta noite. Dai-nos, Pai, humildade e simplicidade na exposição da tua palavra, para que o teu nome cresça, Pai, e para que nós desaparecemos, mas que a tua glória tão somente seja vista. Abençoe meus queridos irmãos e irmãs que aqui estão. É o que te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, já lemos juntos o Salmo 128. Gostaria de lê-lo novamente e a igreja pode acompanhar. O salmista então nos diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua casa, tua esposa no interior de tua casa, o teu lar, será como a videira frutífera. Os teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Quero falar nesta noite para a família, por ocasião do batizado do Isaac, e o tema da nossa meditação nesta noite é temer a Deus, um caminho para um lar feliz. Temer a Deus, um caminho para um lar feliz. Veja bem a estrutura do texto, ela é muito clara, com 3 divisões claras também. Ele começa com a palavra bem-aventurado ou feliz. Quem? O homem que teme ao Senhor. Vai acontecer 3 coisas com esse homem que teme ao Senhor. Ele será feliz no seu trabalho e tudo te irá bem. Ele vai ser feliz no seu lar, junto com a sua esposa, com os seus filhos. E a terceira bênção, ele vai abençoar também a Israel, a sociedade, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Antecipando-me, quero dizer, quando Jeremias fala à nação de Israel, eles estavam no cativeiro babilônico, na situação de exilados, de despatriados, fora da sua terra, sem o templo. E Jeremias vira para esse povo e diz: orai pela paz da Babilônia, porque em vindo a paz sobre a Babilônia, virá a paz sobre ti. Igreja do Senhor Jesus, orem pelo nosso Brasil. Orem pelo nosso Brasil, porque em vindo a paz para o nosso Brasil, virá também a paz sobre nós. O nosso Brasil está numa situação muito terrível. E eu sei que está acontecendo muita coisa mais do que as mídias têm noticiado. Tem muita coisa aí escondida. Mas eu quero dizer para os irmãos, começando falando sobre o bem-aventurado, feliz. Bem-aventurado é feliz. E vivemos num Brasil infeliz, vivemos num mundo infeliz. Como o reverendo André falou, só Jesus pode nos dar felicidade. Vocês sabiam que 78% dos brasileiros se consideram pessoas infelizes? 78%. Vem de uma estatística da National Master. 77% da população mundial não se considera feliz.
E saibam que na igreja também tem muitas pessoas que não são plenamente felizes. Veja a estrutura do texto. Ele começa com felicidade. E essa felicidade nos traz a paz. Shalom para o judeu é paz com Deus, paz comigo mesmo e paz com o outro. Ou seja, os nossos relacionamentos horizontais denunciam o nosso relacionamento vertical. E bem-aventurado não é simplesmente uma expressão de uma determinada emoção. Bem-aventurado é você ter um relacionamento correto com Deus. Felicidade não é aquilo que vem de fora, mas felicidade é aquilo que vem de Deus. Felicidade não é aquilo que vem junto com as circunstâncias favoráveis, mas felicidade é aquilo que não importam as circunstâncias. Você pode estar feliz na presença de Deus. Bem-aventurado. Na língua hebraica, essa palavra é asherê. Asherê é uma palavra muito rica. Diz respeito ao bem-estar, à realização em todas as áreas da nossa vida. E tudo te irá bem. Essa é a expressão da palavra bem-aventurado. E asherê também diz respeito à nossa prosperidade, diz respeito à bênção de Deus sobre nós, diz respeito à nossa satisfação plena, à nossa realização plena. Então vamos ver o que esse homem que anda na presença de Deus, que teme a Deus, que tem uma vida correta com Deus, quais são os benefícios ou as consequências de um homem crente que vive na presença de Deus. Serve também para as mulheres. Primeiro, temer a Deus nos faz ser felizes no trabalho. Lembre-se disso. Temer a Deus nos faz ser feliz no trabalho. E aqui o salmista diz que no trabalho você vai ser feliz. E aquilo que você fizer, tudo te irá bem. É impressionante, irmãos, a quantidade de pessoas que são infelizes no trabalho. Não gostam do que fazem. O brasileiro é um famoso executivo, ele é brasileiro, o Guilherme Lang Dias Rego. Ele fez uma pesquisa e ele nos diz que 84% dos executivos são infelizes no seu trabalho. Ele ainda nos diz que 58% dos executivos acham que os cônjuges estão descontentes com o excessivo trabalho deles. Gastam mais tempo no trabalho, se preocupam mais com o trabalho do que com a esposa, do que com os filhos, do que com a família. Essa ideologia da esquerda, que coloca o filho na escola de manhã até o final da tarde, é uma desestruturação familiar, é uma desconstrução da família. Alvin Toffler, no seu livro sobre o futuro, um livro que ele escreveu na década de 70, ele dizia que anos mais para frente, no próximo século, as nossas famílias não iriam ser famílias nucleares, mas famílias desnuclearizadas. E a primeira coisa que o inimigo faz para desestruturar uma sociedade é atingir a família. Por isso, 54% dessas pessoas estão insatisfeitas com o tempo que se dedicam à sua própria vida pessoal. Numa outra estatística da Folha de São Paulo, nos diz que a cada 3 profissionais, um é infeliz no trabalho. Ricardo Piovani é um administrador de empresas com especialização na área de bancos e finanças. É um famoso escritor, um famoso palestrante, e ele nos diz que 80% dos americanos estavam infelizes no trabalho. Pesquisa da International Stress Management, no Brasil é o ISMA. Ela foi realizada com pessoas entre 25 a 60 anos, imaginem. E ele diz que 76% das pessoas se sentem
infelizes na sua vida profissional. O trabalho, irmãos, é uma bênção de Deus. O salmista está dizendo que se você teme a Deus, o trabalho não vai ser um fardo, mas o trabalho vai ser uma realização pessoal, uma forma de você glorificar a Deus, uma forma de você adorar a Deus, uma forma de você trabalhar com ações de graça. Trabalho é bênção, trabalho é anterior ao pecado. Deus assinou a carteira profissional de Adão, jardineiro do meu jardim do Éden. Engenheiro agrônomo, profissional do campo, um jardineiro de Deus. Antes dele pecar, Deus já lhe deu uma função, lhe confiou um trabalho. Trabalho, irmãos, é tanto privilégio quanto responsabilidade. O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pode ser feliz no seu trabalho. Do trabalho de tuas mãos comerás, e feliz serás, e tudo te irá bem. Tema a Deus, entregue a tua vida ao Senhor, Ele vai te abençoar no seu trabalho. Ele vai te dar graça com aquele patrão chato que você tem, com aquele salário que você achava que devia ganhar mais, com aqueles colegas de trabalho que não te querem mais ver ali. Mas se você tiver temor a Deus, gratidão no coração, Deus vai fazer do seu trabalho um caminho para a felicidade. Vocês não imaginam a crise de vocação que nós experimentamos no nosso país. As pessoas não trabalham mais para exercer a sua vocação, mas para terem uma estabilidade econômica, uma aposentadoria garantida, um status na sociedade. São vários motivos. Eu vejo médicos deixando a medicina para serem funcionários do Banco do Brasil. Dentistas deixando a sua profissão para exercer outra profissão. Quantos profissionais que se formam numa área e exercem o trabalho na outra? São muitos, são muitos. Vocação, irmãos, é uma coisa importante. Mas a segunda bênção dessa pessoa que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é o mandato social. Temer a Deus nos faz ser feliz no lar. Temer a Deus nos faz ser feliz no lar. Tua esposa no interior de tua casa, do teu lar, será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E vou dizer para o irmão, para a irmã, para o pai, para a mãe, para as famílias aqui representadas. Como nós temos casamentos infelizes. Famílias desnuclearizadas. É igualmente impressionante a quantidade de pessoas infelizes no seu casamento e na sua família. O Dr. John Gottman, ele é um terapeuta conjugal, um famoso escritor sobre casamento e divórcio. Dr. Gottman nos diz que 67% dos primeiros casamentos terminam em divórcio ao longo de um período de 40 anos. Metade desses divórcios ocorrem dentro dos primeiros 7 anos. E a taxa de divórcio para segundos casamentos é aproximadamente 10% superior dos primeiros casamentos. Infelicidade no lar. Dr. John Gottman também nos diz: casamentos infelizes podem aumentar as chances de nós adoecermos em 35%. Casamentos infelizes podem encurtar a nossa vida por 4 anos. Interessante isso. Felicidade traz saúde à alma. Felicidade traz saúde à família. Felicidade traz saúde à igreja. Felicidade traz bem-estar no nosso trabalho e no nosso lar. Veja como que o salmista compara um lar feliz. Ele usa algumas expressões muito ricas para o judeu. Ele fala como a videira e como a oliveira, como o vinho e como o azeite.
duas fontes de muita alegria para o judeu. Aonde tinha vinho e azeite, era uma festa. E nós vemos isso em várias partes da Bíblia. Tanto o azeite quanto o vinho eram símbolos da fertilidade, da festividade, da alegria, da longevidade dentro de uma casa. Esse lar é fonte de alegria. Um lar alegre, feliz, aonde o pai e a mãe temem ao Senhor, é aquele lugar que quando o filho vai para a faculdade, quando o filho sai de casa, vai para o trabalho, ele fica contando as horas e os minutos para voltar para casa. Porque essa casa é um ninho de amor, aonde ele é amado, aonde ele é acolhido, aonde a felicidade reina. Convivendo com uma pessoa muito próxima, o lar dela era muito tumultuado, muito beligerantes, e só havia gritos e confusão. Ela disse, nós a convidamos para ela passar uns dias na nossa casa. E ela nunca tinha experimentado isso. E ela falou, como vocês têm paz nesta casa? Como existe paz nessa casa? Uma adolescente. Nessa casa tem paz que não tem lá em casa. Um lar feliz e abençoado, cuja fonte da alegria é o temor de Deus. Eles produziam vinho e azeite que desempenhavam um papel muito importante na sociedade e na excepcional vida feliz de um lar. Ele diz, tua esposa no interior de tua casa. Quer dizer, a bênção que vem sobre o marido, porque ele é alguém que teme ao Senhor, atinge também a sua esposa. Atinge a sua esposa. Como é bom ter uma esposa feliz dentro de um lar. A felicidade contagia. A felicidade faz bem ao outro. A felicidade é o vínculo da amizade. É o vínculo da conjugação. Por isso se chamam cônjuges. Tua esposa no teu lar será também feliz. Ao redor da mesa, os filhos estão comendo juntos. É a participação de uma refeição, é a participação de uma ceia, onde oramos e damos graças a Deus, junto com a família. Damos as mãos, oramos juntos, há uma comunhão com cada filho, com cada filha. Esse é um lar onde existe um culto doméstico. Eu me lembro na minha casa toda noite, papai e mamãe faziam um culto doméstico conosco. E todos nós nos reuníamos, não em volta da mesa, mas em volta da cama deles. Cada um ajoelhado no canto. Papai, mamãe, eu, meus dois irmãos. Cada um fazia uma oração. Esse foi um momento muito importante na minha vida. A gente só ficava meio incomodado com a oração de mamãe. Porque aí a gente já se preparava. Ia ser uns 20, 30 minutos. A minha mãe foi uma grande intercessora. Toda vez que a gente ligava para casa, mãe, o que você está fazendo? Orando por vocês. Mãe, o que você está fazendo? Orando por vocês. Uma mulher que temia a Deus. Meu pai era pastor, um homem que temia a Deus. Nos criou no caminho do Senhor. Nós tínhamos um lar feliz. Eu tenho um casamento muito feliz. Os irmãos são felizes. Tenho um irmão casado e a outra que está a caminho. Extremamente felizes. Papai nos ensinou que o temor a Deus é um caminho para a felicidade. Quando mamãe morreu, eu perdi a minha maior intercessora. Mas Deus me deu no lugar de mamãe, uma esposa que ora, que chora, todos os dias na presença de Deus pela minha vida. Eu tenho uma sogra que é uma mulher temente a Deus, uma mulher de oração. Todos os dias ela ora por nós, pela minha esposa, pelas filhas, pelos genros, todos os dias. Um lar feliz começa com temor a Deus. A refeição ao redor da mesa, quando a família se ajunta, o pai pode ler um versículo, orar pelos filhos, orar pela esposa. A nossa sociedade está cada vez mais individualista.
Já não temos papai e mamãe, temos papai e papai, mamãe e mamãe, não importa. Mães que não casam porque acham que não precisam de marido. Amados, como é importante isso. E cada vez mais a nossa sociedade tem sido uma sociedade individualista. Os sociólogos chamam essa geração de me generation, ou seja, a geração do eu. Tudo é para alimentar o nosso ego. Vejam que interessante, na Alemanha também acontecia isso, só que eu esqueci a expressão em alemão. Mas, nos Estados Unidos, existe uma expressão muito conhecida por nós, goodbye. De goodbye, passou para bye, quando a pessoa fala bye. Tá? Mas interessante, de onde é que vem essa expressão? Alguém aqui sabe? Pode levantar a mão? Olha que interessante. O filhinho saía de casa, o pai saía de casa, ou a mãe saía de casa, e quando a mulher saía, ou o filho saía, ou o pai saía, a expressão que eles usavam era God be with you. Deus esteja com você. Vai com Deus, meu filho. Vai com Deus, minha esposa. Todo dia que eu saio de casa, a minha esposa ora por mim. Todo dia que ela sai de casa, eu oro junto com ela. Isso, irmãos, é você desejar a bênção para o outro. Um outro profeta, entendam profeta na sua expressão semântica. George Orwell, autor da Revolução dos Bichos e autor também do 1984. O Big Brother. E George Orwell, nesse livro, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que, num país totalitário, que é a crítica que ele faz, com o passar do tempo, a língua iria diminuir. É aquilo que ele chama de nova língua. Impressionante. Um livro escrito antes de 1984, se tornou uma profecia. Já perceberam que a maioria dos nossos adolescentes não conseguem fazer um discurso coerente, linguisticamente falando, de forma, como diz o bom português, de forma escorreita, né? Porque eles estão falando a linguagem de George Orwell, que profetizou a nova língua. Começou com o WhatsApp, ou as mídias sociais, e que, com o tempo, eles deixavam de escrever mensagens no rigor da nossa língua. E passaram a diminuir as palavras cada vez mais, com 2 letras, 3 letras. É uma linguagem monossilábica, né? E você, às vezes, tem que ter um intérprete para você entender o que os adolescentes estão escrevendo. Mas mais impressionante do que isso, do que essa linguagem monossilábica, é que isso está desaparecendo, porque agora você conversa com o outro não mais pela palavra, mas por meio de ícones. É uma linguagem icônica. E daqui a pouco, os M-Joy, é assim que fala? Emojis. Daqui a pouco, os emojis, eles vão estar falando. Você nem vai precisar escrever nada e nem falar nada. Os emojis vão falar por você. Uma sociedade cada vez mais desumanizada, cada vez mais virtual, cada vez mais individualista. Refeição em família, família unida, em conjunto. Faça isso, meu irmão, minha irmã, você que tem uma família. Ore pelos seus filhos, tenha um tempo com eles, dedique também a sua filha, a sua vida, a sua família. Esposa feliz e abençoada. Filhos são felizes e abençoados. 6 versos que falam acerca de 3 gerações que serão abençoadas. A bênção veio sobre o chefe, atinge a sua esposa, abençoa os seus filhos e os filhos dos seus filhos. 3 gerações abençoadas. Uma das maiores bênçãos, irmãos, é a gente ter uma família feliz.
Os judeus costumam dizer, um casamento feliz é um milagre de Deus. É uma bênção de Deus. Mas eu queria terminar a nossa meditação com a terceira bênção que nos alcança porque tememos ao Senhor. Veja que agora nós temos o mandato espiritual, o mandato da comunhão. Temer a Deus nos faz ser feliz na vida comunitária. Temer a Deus nos faz ser feliz na vida comunitária. Vejam aí os versos 5 e 6, terminando o Salmo. O Senhor te abençoe. Interessante que a palavra abençoar, no hebraico, é a palavra Barak. Eu não sei se o Barack Obama conseguiu abençoar os Estados Unidos, quanto o nome dele significa, né? Barak é uma bênção especial que Deus traz sobre nós. E essa bênção vai até onde? Prestem atenção, desde Sião. Para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, e paz sobre Israel. Uma bênção sobre a nação, uma bênção sobre a sociedade, uma bênção sobre o Brasil, uma bênção para a igreja onde nós estamos. Um homem que teme ao Senhor, ele abençoa não só o seu lar, mas ele abençoa também toda uma sociedade, toda uma nação. Vejam como os Estados Unidos foram abençoados pelos presidentes evangélicos que os Estados Unidos tiveram. Hoje os Estados Unidos ele vive uma realidade, se os presidentes antigos soubessem, eles diriam onde foram parar os cristãos desse país. Aonde estão os protestantes? E as igrejas nos Estados Unidos estão diminuindo cada vez mais. Deus nos chamou, irmãos, para sermos uma bênção não só no nosso lar, não só na nossa igreja, mas também na sociedade. E a nossa sociedade, ela é reflexo das nossas famílias. Porque hoje um aluno do ensino fundamental ou de uma faculdade não respeita mais o professor. Ao ponto dos alunos do ensino fundamental dizer para o professor, professor, eu vou te colocar na justiça, porque a senhora está falando isso comigo. E eles fazem isso. Professora, a senhora está aí porque eu te pago. E se a senhora continuar com esse discurso, o meu pai vai te pôr na justiça. O professor fala, os alunos não estão nem aí. Os sociólogos e filósofos que têm escrito sobre a pós-modernidade, eles dizem que nós vivemos hoje numa sociedade de desencanto institucional. E esse institucional diz respeito a todas as instituições, a família, a igreja, o trabalho e a sociedade. Nossa sociedade está em crise, porque a família também está. Por que o filho não respeita o professor? Porque ele não respeita os pais. Por que o filho não respeita as autoridades? Porque não respeitam as autoridades dentro de casa. Você entrega o filho lá para o colégio, esquece dele. Quanto mais tempo ele ficar lá, melhor. O seminário fica do lado de uma academia, muito famosa aqui em Brasília. Os filhos estudam de manhã, depois vão para a academia e os pais os buscam no final da tarde ou depois que trabalham. Famílias fortes, igrejas fortes e abençoada. Sabe por que Deus deu tantos filhos para o André? Não sei se vem mais por aí. Ou para nós. Ele quer multiplicar a sua imagem e a sua semelhança no mundo aonde nós estamos. Cada filho é alguém chamado por Deus para mostrar a este mundo qual é o rosto de Deus, qual é o rosto de Jesus. Uma família abençoada, queridos, é uma família que mostra ao mundo o rosto de Deus, o rosto de Jesus. E o texto vai num crescendo, perceberam que o texto vai num crescendo? O homem abençoado, a família abençoada e a sociedade abençoada. A sociedade muda quando o homem muda. Qual foi a diferença de Marx e de Jesus Cristo em relação a uma sociedade completamente transformada?
Marx quis criar o paraíso aqui na Terra e não deu certo. Porque antes de criar o paraíso aqui na Terra, ele tinha que criar o paraíso dentro do coração do homem. E por que o projeto de Jesus deu certo? Porque Jesus quis mudar a sociedade a partir da nossa mudança de vida. Eu quero terminar com uma entrevista que eu vi com o Dr. Darcy Ribeiro. Professor Darcy Ribeiro, da UNB, gosto muito de ler os livros dele, uma pessoa extremamente inteligente. A gente desconsidera aquela boca pesada, né? Daquelas bobagens que ele fala, a gente deixa de lado. Mas a minha esposa estava assistindo na televisão um debate entre o professor Darcy Ribeiro e um pastor presbiteriano, que era o Rubem Alves, que depois deixou de ser pastor da igreja presbiteriana. E a minha esposa sabia que eu gostava do Rubem Alves, como educador e na fase dele ser pastor e teólogo. Depois ele foi para outro caminho. Aí a minha esposa me chamou: Marcos, vem aqui. O Rubem Alves está tendo uma entrevista com o professor Darcy Ribeiro. E ela me disse: olha só o que o Rubem Alves está dizendo. Aí ela pensava que o Darcy Ribeiro estava falando como o Rubem Alves e o Rubem Alves falando como o Darcy Ribeiro. Uma provocação. Imagina um monte de universitário ouvindo o professor Darcy Ribeiro, que é um grande intelectual, diante de outro grande intelectual, que era o professor Rubem Alves. Foi professor na Unicamp muito tempo. E aí, durante a entrevista, alguns estudantes universitários começaram realmente a provocar o Rubem Alves por meio do Darcy Ribeiro. Até que um perguntou: professor Darcy Ribeiro, o que você acha desse crescimento exponencial que está acontecendo no Brasil de igrejas evangélicas? Todo lugar, toda esquina tem uma igreja evangélica. Ele, como sociólogo, pensador, antropólogo, ele sabia o que ele iria dizer. E aí, eles fizeram essa pergunta para provocar o Rubem Alves. Aí o professor Darcy Ribeiro virou para a turma e falou assim: sabem como eu vejo isso? Como algo muito bom para a nossa sociedade. E o professor Darcy Ribeiro falou: quando abre uma igreja lá no morro, o pai que bebia, e porque bebia, ficava desempregado, e porque ficava desempregado, ele bebia, e aí ele agredia a esposa, não dava atenção para os filhos, não podia sustentar a família, não podia sustentar os filhos, porque esse pai era um pai entregue a uma vida completamente dissoluta. O professor Darcy Ribeiro falou: quando o evangelho entra nessa casa, o pai deixa de beber, volta a trabalhar, para de bater na mulher, dá escola para os filhos. O evangelho transforma a sociedade. O evangelho é revolucionário. E nós também fomos chamados para que a bênção que veio sobre nós atinja também a sociedade onde nós estamos. Professor Darcy Ribeiro, ouvindo uma palestra de um pastor presbiteriano, acho que ele gostava de pastor presbiteriano. No final da palavra, ele virou para o pastor e disse: se eu não fosse comunista, depois dessa palestra, eu seria um cristão. Porque tanto o comunismo como o cristianismo são revolucionários. Só que uma é a revolução por meio de armas, por meio de imposição, por meio de coerção. E a outra é na base do amor, da graça e da bondade. Que Deus nos abençoe, querida igreja. Abençoe a sua vida. Abençoe o seu lar, os seus filhos, os filhos dos seus filhos.
que vocês sejam prósperos em tudo, que o shalom de Deus esteja sobre vocês, que essa bênção de Deus esteja sobre a sua vida e sobre o seu lar. Em nome de Jesus. Pai querido, obrigado pela tua palavra, Pai. Por essa felicidade que só o Senhor pode nos dar. Nos ajude, Pai, a temermos cada dia mais ao teu nome, Pai. Ser presente nos nossos lares, Pai. Habita na nossa família, Pai. Abençoe os nossos lares, cada pai, cada mãe, cada filho. Que a tua bênção, Senhor Deus, alcance a cada um. Tu sabes dos problemas que cada lar está atravessando, mas que o Senhor mude a sorte. Abençoe-os ricamente, Pai. Dai-nos um coração que te tema, porque sabemos que a bênção virá sobre nós e sobre os nossos. Em nome de Jesus, amém.